Olá galera, bem-vindo ao canal Físico-Lógico. Aqui é o professor Ronan e hoje estamos iniciando uma playlist de termologia e termometria. Vamos iniciar hoje com alguns conceitos básicos da termologia que serão muito importantes no decorrer do nosso curso. Na aula 2, vamos conhecer as escalas termométricas mais utilizadas. Na aula 3, vamos aprender a fazer a conversão entre essas escalas. E na aula 4, a conversão de uma escala conhecida em outra desconhecida. Aula de hoje, termologia. Nessa primeira aula, vamos ver o que é importante a gente saber sobre termologia. Para isso, é importante ficar bem claro os conceitos de temperatura e calor, e que tipo de influência um tem sobre o outro, e também o que significa equilíbrio térmico e como ele ocorre. E no final da aula, vamos responder algumas questões no tópico Mão na Massa. Bora lá? O que estuda a termologia, então? De uma maneira prática, ela estuda todos os fenômenos relacionados ao calor, temperatura e mudanças de estado físico quando um corpo recebe ou perde calor. Ou seja, ela está presente no nosso dia a dia e explica muitas coisas que nos acontecem. Por exemplo, como explicar a sensação ao tocarmos um piso de cerâmica e um de madeira? Se tocarmos os dois ao mesmo tempo, a sensação que vamos ter é que o de cerâmica está mais frio do que o de madeira, mesmo os dois estando na mesma temperatura. Como pode ser isso? A explicação básica seria que isso acontece porque o piso de madeira é um mau condutor de calor, já o piso de cerâmica é um bom condutor de calor. Sendo um bom condutor, a quantidade de calor que ele recebe logo vai ser perdido ou cedido para o ambiente. Já o de madeira recebe e consegue armazenar mais tempo esse calor. Assim, ele vai perder calor mais lentamente que o de cerâmica. Por isso é que teremos essa sensação de um estar mais frio do que o outro. Outro questionamento interessante que a gente pode fazer é: por que uma batata demora tanto para esfriar? E o porquê de um sorvete demorar mais para derreter em dias frios? De uma forma geral, a termologia é a área da física que estuda a energia térmica, ou o que popularmente a gente conhece por calor dos corpos, como ocorre sua transmissão e como é o seu comportamento. A partir desses estudos, é possível a gente entender diversos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. É muito comum as pessoas chamarem a energia térmica de calor. Fisicamente, isso é um erro. Nós vamos ver mais para frente, em detalhes, que o calor é a energia térmica que flui de um corpo para o outro. Isso quer dizer que calor é uma energia que está constantemente em movimento. Por isso, não dá para ninguém ter calor. Todo corpo pode receber ou perder calor. Se ele receber, vai ficar com uma energia térmica mais alta. Se ele perder, vai ficar com uma energia térmica mais baixa. Mas o que é essa energia térmica? Todo corpo é composto por átomos e moléculas que estão em constante agitação, como vocês podem ver nessa animação. Nós dividimos toda essa agitação em 3 tipos: vibração, rotação e translação. Dessa forma, a energia térmica é a soma das agitações das partículas de um determinado corpo. Então, quanto mais agitadas, maior a quantidade de energia que o corpo possui. Por exemplo, quando uma xícara de chá está quente, significa que há muita energia térmica. Isso porque as partículas estão bem agitadas. Mas o interessante é que, apesar de ocorrer esses 3 tipos de movimento, apenas o movimento de translação é que determina o quão quente ou frio está um corpo. Isso pode ser percebido
na forma com que um forno micro-ondas esquenta ou cozinha uma comida. Quando o forno é ligado, as micro-ondas chegam até a comida, fazendo com que as moléculas, principalmente as de água, oscilem invertendo a sua rotação de um sentido para o outro. Só que não é isso que faz a comida cozinhar ou esquentar. O que realmente eleva a temperatura é o fato de que, ao ficarem invertendo a sua rotação, elas acabam batendo uma nas outras, fazendo com que elas comecem a ricochetear. E é com esse movimento, que é a própria energia cinética de translação, que a comida sai quentinha de dentro do micro-ondas. Já que temos a energia térmica dos corpos, que é toda aquela agitação interna, a gente precisa medir essa energia. A temperatura, ela está associada a essa energia térmica média das partículas. Ela está relacionada ao quão quente ou quão frio está o chá da caneca, como no exemplo que vimos. Mas fisicamente, ela não serve para dizer o quão agitadas estão as moléculas do chá. Então, se a gente comparar a agitação das moléculas de uma pedra de gelo no estado sólido, que está a 0 graus Celsius, e uma xícara de chá, que está no estado líquido a 24 graus Celsius, em qual dos dois as partículas estão com mais energia térmica? Aqui fica bem fácil observar a mobilidade das partículas do gelo no estado sólido, comparadas com a mobilidade das partículas do chá no estado líquido. Bem diferentes, né? É essa mobilidade que define se o corpo está frio ou quente, ou seja, a temperatura vai medir o grau de agitação dessas moléculas. Mas como medir isso? Nosso tato não é tão confiável para fazer a medição de temperaturas. Como já vimos, em um dia frio, quando colocamos uma mão no piso de madeira e a outra em um assoalho de cerâmica, estando os dois no mesmo ambiente, com a mesma temperatura, a sensação é de que o de cerâmica está mais frio que o de madeira. Isso acontece porque a madeira é um mau condutor de calor, diferentemente do piso de cerâmica. Aliás, calor é outro conceito muito importante na termologia que vamos ver agora. Para a termologia, o calor é a energia térmica fluindo de um corpo para o outro. Ou seja, um corpo quente tem maior energia térmica na presença de um corpo frio, com menor energia térmica. O fluxo de calor ele vai se dar do corpo de maior energia para o corpo de menor energia. Para isso ocorrer, tem que haver uma diferença de temperatura entre eles. Essa transferência de energia térmica, ou calor, vai acontecer de 3 maneiras. Por condução, que é um processo caracterizado pela interação entre átomos de diferentes temperaturas. Isso quer dizer que, quando a gente aquece algum corpo, seus átomos passam a oscilar com uma maior amplitude. Esses átomos mais agitados vão transferir parte da energia cinética que eles têm para os átomos que estão ali pertinho deles, por causa das colisões e vibrações. Dessa maneira, eles se desaceleram, enquanto os menos agitados ganham mais velocidade. Por meio desse mecanismo, o calor é gradualmente transferido das regiões de maior temperatura em direção às regiões de menor temperatura, até que todo o sistema encontre-se na mesma temperatura. Será que esse nosso amigo da figura vai conseguir segurar por muito tempo esse espeto de metal no fogo? Na prática já sabemos que não, né? O calor da chama logo vai ser transferido para todo o espeto. Por isso que o nosso espeto precisa ter no seu cabo uma parte de madeira para proteger a sua mão do calor da chama do fogo, já que a madeira é um mau condutor de calor. A convecção, ela acontece nos fluidos, seja líquido ou gasoso. Aliás, é por conta dela que os ventos são formados e que a água da chaleira esquenta. Convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de um fluido, que pode ser o ar ou a água. A convecção surge quando há uma diferença de temperatura nesse líquido. As regiões mais quentes do líquido, por exemplo, que são menos densas que as restantes, elas se movem, dando origem às correntes de convecção ascendente. O restante do fluido, que se encontra em menor temperatura, tende a descer, já que a densidade dele é um pouco maior. Isso também acontece
quando usamos o condicionador de ar. Nele, o ar frio que está na parte superior desce por ser mais denso, e conforme desce, vai esquentando e volta a subir por se tornar menos denso, formando assim uma corrente de convecção. Já a irradiação acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Não precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz do Sol e o seu calor percorre todo o espaço até chegar à Terra para aquecer a gente. Ou quando aquecemos as mãos numa fogueira, podemos sentir o calor que ela transfere. Assim, a energia térmica pode passar de um objeto mais quente para um mais frio por qualquer uma dessas formas de transmissão. E ela só para de fluir quando ambos os objetos ou corpos ficam em equilíbrio térmico. E de que maneira ocorre esse equilíbrio térmico? Quando eu tenho um corpo quente, ou seja, com uma energia interna alta, e outro corpo frio, com energia interna baixa, e coloco um em contato com o outro, vai ocorrer uma transferência de parte da energia do corpo com maior energia para o outro de menor energia. Se eles estiverem num ambiente isolado, toda a energia cedida pelo corpo quente será recebida pelo corpo frio, até o momento em que para essa transferência. Na prática, nós percebemos que a tendência é que todos os corpos que estão no mesmo ambiente sempre entrem em equilíbrio térmico, ou seja, suas temperaturas acabam se igualando. Hoje nós vimos que a termologia estuda a temperatura dos corpos através da quantidade de energia térmica provocada pela agitação das moléculas. Vimos que o calor é a energia em trânsito que sempre é transferida de um corpo para o outro. Essa transferência se dá por condução, convecção ou irradiação. E que no equilíbrio térmico, a temperatura dos corpos acabam se igualando. Vamos agora então resolver alguns exercícios do assunto que nós vimos hoje. O primeiro exercício diz o seguinte: calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro em determinada condição. Para que ocorra essa transferência de energia, é necessário que entre os corpos exista, como nós já vimos, só há transferência de energia de um corpo com maior energia para um corpo de menor energia quando houver uma diferença de temperatura entre eles. Ou seja, resposta à letra D. Segunda questão. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Nessa situação, vamos ver aí, a letra A. Os 3 corpos apresentam-se no mesmo estado físico. Letra B. A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Letra C. O calor contido em cada um deles é o mesmo. Letra D. O corpo de maior massa tem mais calor que os outros 2. Bom, se o corpo está em equilíbrio térmico, com certeza é porque a temperatura deles é a mesma. Então a resposta seria a letra B. Terceira questão. Um sistema A não está em equilíbrio térmico com o sistema B, e este não está em equilíbrio térmico com um outro C. Quanto às temperaturas TA, TB e TC dos sistemas A, B e C, podemos concluir que se o sistema A não está em equilíbrio térmico com o sistema B, significa que a temperatura do A é diferente da temperatura B. E se o C também não está em equilíbrio térmico com o B, significa que a temperatura de B é diferente da temperatura C. Alternativa D. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir às outras aulas. E até a próxima aula!